Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com você e com sua família. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a este momento de oração e de reflexão da Palavra de Deus. Invoquemos os dons do Espírito sobre nós, para que possamos entender esta palavra e, acima de tudo, vivê-la com amor e com carinho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Meus caros amigos, o Evangelho desse 24º domingo do tempo comum nos traz um tema muito importante para nós cristãos e o grande desafio da vida daquele que é seguidor de Cristo, que é o perdão. Perdão verdadeiro, o perdão que restaura, o perdão que cicatriza, o perdão que dá um novo sentido à vida do cristão. O Evangelho desse domingo mostra Pedro perguntando a Jesus: Senhor, devo perdoar até 7 vezes? E Jesus responde: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O número 7 na Sagrada Escritura significa totalidade, infinitude. Ou seja, Pedro perguntou assim: Senhor, devo perdoar sempre? E Jesus responde: Não te digo sempre, Pedro, mas sempre, sempre, sempre. Ou seja, o perdão deve ser como o ar que respiramos. O perdão deve ser como o alimento de cada dia que nós temos que ingerir para buscarmos a força necessária para viver. Diante desta resposta, Jesus vai nos contar uma parábola. A parábola daquele empregado que devia uma enorme fortuna ao seu patrão. E como não pudesse pagar esta enorme dívida, o patrão mandou que esse empregado, sua mulher, seus filhos, seus bens, fossem vendidos como escravos para pagar a enorme dívida. E este empregado cai então aos pés do patrão suplicando. E o patrão, generoso, bondoso e misericordioso,
perdoa toda a dívida deste empregado. Quem é esse patrão misericordioso que perdoa toda a dívida? É Deus. Quem é esse empregado que deve a esse patrão uma enorme fortuna? Somos nós, pecadores. Nós devemos a Deus muito. Não temos como pagar a Deus as ofensas, os pecados que cometemos. Então nós contamos com a misericórdia de Deus e Deus sempre está pronto a nos perdoar. Mas a parábola continua dizendo que esse empregado, após ter sido perdoado da dívida, ao sair, ele encontra um seu amigo que devia poucas moedas e exigiu que este amigo pagasse o que devia. O amigo, caindo aos seus pés, pediu misericórdia, assim como ele fez com o patrão. Mas este empregado não perdoou, mandou que prendesse até que pagasse toda a dívida. Ou seja, ele não aprendeu com seu patrão a perdoar. Ele não aprendeu a misericórdia. Recebeu misericórdia, mas não deu misericórdia. E é interessante que na parábola as pessoas viram o que aconteceram e foram logo contar ao patrão. E o patrão chamou de volta aquele empregado e disse: empregado perverso, te perdoei toda a tua dívida e não aprendeste comigo, não fizeste o mesmo. A parábola nos ensina que Deus é esse Deus que sempre está pronto a nos perdoar. Como eu disse, não temos como pagar a Deus o que devemos a Ele, mas Ele nos perdoa. Mas Deus quer que nós aprendamos com Ele a misericórdia e sejamos misericordiosos para com os outros. Assim como nós somos perdoados por Deus, nós também devemos perdoar as pessoas. Perdoar a quem nos ofendeu, perdoar a quem nos prejudicou, perdoar a quem nos prejudica e nos persegue. Nessa perspectiva, nós rezamos todos os dias a oração que o Senhor nos ensinou. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos dizendo para Deus que Ele nos perdoe, porque nós já perdoamos. Meus caros amigos, o perdão, ele traz um sentido novo para a vida. Como é ruim alguém carregar mágoas, carregar correntes, coisas passadas. Como é ruim alguém viver a vida amargurada, com mágoas, ressentimentos. Se nós somos perdoados, devemos perdoar. Mas o que é perdoar para o cristão? Que perdão é esse que Deus exige de nós, que Cristo pede que nós vivamos? É o perdão que nós aprendemos com Cristo crucificado. Jesus, estando na cruz, quase entregando o seu espírito, vendo aqueles que o crucificaram, seus algozes, Jesus vira para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus usa de misericórdia. Jesus sabe que aqueles que o fizeram mal estavam fora do caminho, estavam fora da luz. Precisavam de misericórdia, eram dignos de dó. É nessa perspectiva que nós temos que aprender a perdoar. Perdoar não é esquecer. Nós não esquecemos o mal que fizeram a nós, jamais. Mas perdoar é ressignificar. Perdoar é enxergar com um novo olhar aquilo que sofremos. Ora, se alguém fez o mal a nós, se alguém nos prejudicou, é porque esta pessoa está fora do caminho de Deus, está fora da luz, está fora do propósito de Deus para nós. E aí nós temos que aprender a entender, a rezar, a suplicar a Deus por essa pessoa e a perdoar. Perdoar, então, é viver da misericórdia de Deus, lembrar daquilo que aconteceu conosco, lembrar daquele que nos fez mal, e assim como Jesus na cruz teve misericórdia daqueles que o crucificaram, nós também temos misericórdia de nossos inimigos, daqueles que nos prejudicaram ou nos prejudicam. E olhar para esta pessoa ou para estas pessoas e pensar: pobres coitados, precisam de oração, precisam da misericórdia de Deus, precisam retornar para o caminho de Deus. Assim nós entendemos a perdoar. É assim que nós conseguimos viver esse perdão que o Evangelho
deste domingo nos traz. Um olhar de misericórdia. Não o olhar da mágoa, da vingança, do ódio, não, mas um olhar de misericórdia. No Antigo Testamento, se tinha aquela lei, olho por olho, dente por dente. Se tinha a lei da vingança. Vingar somente aquilo que te pagaram, mas Jesus muda isso. Jesus nos traz uma nova forma de viver. Jesus nos pede que nós perdoemos. Perdoemos e perdoemos sempre. O perdão, ele faz bem para quem é perdoado, mas acima de tudo o perdão faz bem para nós que perdoamos. Quem perdoa, melhora de vida. Quem perdoa tem vida nova. Quem perdoa tira de dentro de si coisas velhas, amargas e tem uma vida leve. Então, se você, meu irmão, minha irmã que me acompanha nesse vídeo, tem que perdoar alguém, lembre do Cristo na cruz e reze por aquela pessoa. E diga, Senhor, perdoa esta pessoa, porque ela não sabia o que estava fazendo ou não sabe o que faz. O final do Evangelho desse domingo nos mostra que Deus vai nos cobrar no fim dos tempos o perdão que nós demos ou não. Se Deus nos perdoa a cada dia, no fim dos tempos, no dia do nosso julgamento, Ele vai querer saber se nós perdoamos, se nós aprendemos com Ele o perdão. E o perdão é um dom que vem da força do Espírito. Que você, meu irmão, minha irmã, viva a dinâmica do perdão, que nós possamos viver o perdão de cada dia. Perdoar sempre, usar de misericórdia, olhar com o olhar de Cristo, enxergar do jeito que Jesus enxergava as coisas. Esta é a nossa missão. Que o Evangelho deste domingo encha o nosso coração de alegria e nos faça viver o alívio, o respiro de perdoar. Como é bom perdoar! Como é bom viver sem ter mágoa com ninguém, viver de bem com todos. E, acima de tudo, entregar tudo o que acontece na nossa vida para Deus. Entregue a sua vida a Deus. Entregue os acontecimentos, sejam lá do passado ou do presente. Entregue nas mãos de Deus. Entregue as pessoas na mão de Deus. E o perdão seja causa de alegria para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos a Santa Luzia pedindo a sua intercessão. Ó Virgem admirável, cheia de firmeza e de constância, que nem as pombas humanas puderam seduzir, nem as promessas, nem as ameaças, nem a força bruta puderam abalar, porque soubeste ser o templo vivo do Divino Espírito Santo. O mundo cristão vos proclamou advogada da luz dos nossos olhos. Defendei-nos, pois, de toda moléstia que possa prejudicar nossa vista. Alcançai-nos a luz sobrenatural da fé, esperança e caridade, para que nos desapeguemos das coisas materiais e terrestres e tenhamos a força para vencer o inimigo e assim possamos contemplar-vos na glória celeste. Amém. Peçamos a Maria, Mãe do Senhor, que nos ensine a viver a dinâmica do perdão, da misericórdia. Peçamos a Maria que nos ensine a seguir os passos de seu Filho Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Obrigado por participar deste vídeo. Compartilhe com a sua família, com seus amigos, e que pela intercessão de Maria, nossa Mãe, e de Santa Luzia, nossa padroeira, desça sobre você e sua família a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.